Olá, sejam bem-vindos ao Deep Dive. A gente mergulha de cabeça em assuntos que realmente importam. E hoje? É sobre o marketing jurídico nas redes sociais. Opa! Tem um artigo da Advoco Brasil que me deixou pensando. Chama Entre o Ego e a Utilidade. Repensando o marketing jurídico nas redes sociais. E aí o artigo coloca um desafio para os advogados. Como usar as redes sociais para gerar valor para o cliente, sem cair naquela autopromoção, sabe? Para nossa análise, trouxemos três perspectivas. O professor Antônio Carlos, doutor em antropologia social. Ele vai nos ajudar a entender o comportamento nas redes. E também as dicas práticas do André Medeiros, especialista em Legal Tech da Advoco Brasil. Perfeito. O que me chamou a atenção no artigo foi a dopamina digital. Você posta algo e recebe curtidas, comentários. Uma sensação boa, né? É a dopamina em ação, o neurotransmissor da recompensa. Mas essa busca por aprovação online pode virar um ciclo vicioso. Advogados postando mais para alimentar o ego do que para ajudar o cliente. É como se a gente ficasse viciado nessa validação online, né? Mas e no dia a dia do advogado, como isso se traduz? Essa busca por dopamina digital pode prejudicar a imagem profissional. Com certeza. O artigo da Advoco Brasil mostra como a autopromoção desenfreada pode ser um tiro no pé. Imagina um advogado que só posta fotos em eventos ou frases motivacionais genéricas, gera curtidas, mas não transmite a imagem de um profissional sério. Um profissional que se dedica aos problemas dos clientes. É verdade. A gente vê mais a persona online do que o profissional. Como a gente quebra esse ciclo, como usar as redes sociais de um jeito que faça a diferença para o cliente. Aí entram as dicas do André Medeiros, que são bem práticas. Ele defende que cada post precisa ter um propósito claro, respondendo à pergunta: como isso ajuda meu cliente? Por exemplo, um advogado especialista em direito do consumidor. Em vez de postar frases sobre defender seus direitos, ele pode dar dicas. Dicas sobre como identificar golpes online ou agir em caso de cobranças abusivas. Muito mais útil do que um discurso vazio sobre excelência, né? É mostrar, na prática, como o conhecimento do advogado pode resolver problemas reais. Exato. Transformar o conhecimento jurídico em algo acessível e útil. O artigo usa o termo traduzir o jargão jurídico para uma linguagem que o público compreenda. Gostei dessa ideia de traduzir o direito. Me lembrou um ponto do professor Antônio Carlos no artigo. A importância de entender o público que você quer atingir. Não adianta usar a linguagem formal no Instagram, né? As pessoas buscam um conteúdo mais leve e visual. Verdade. O artigo compara as plataformas a vitrines com estilos próprios. LinkedIn, público profissional, debates aprofundados, Instagram e Facebook. Conteúdo visual, dicas rápidas, linguagem informal. E como a gente descobre o estilo da nossa vitrine? O que o nosso público quer ver? Essa é a parte interessante. O artigo incentiva a usar as ferramentas de análise das próprias redes. Dá para ver quais posts geraram engajamento, quais temas interessaram mais. É um feedback direto do público, mostrando que funciona. O mapa da mina, né? Mostrando o caminho para criar conteúdo que conecta com as pessoas. Isso é, e essa conexão é a chave para construir uma reputação online sólida, uma reputação baseada em confiança e credibilidade. Então, nada de postar aleatoriamente. O advogado precisa de estratégia, né? Pensar no público, na mensagem e na plataforma. Claro. O artigo sugere até um calendário editorial, planejando os temas e formatos dos posts com antecedência, garantindo conteúdo consistente e relevante. Que dica valiosa. Acho que chegamos ao final da primeira parte do nosso Deep Dive. Vimos que a dopamina digital pode ser uma armadilha, levando à autopromoção. Mas com estratégia e foco no cliente, as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa. Isso aí. Na próxima parte, a gente mergulha em exemplos práticos. Vamos transformar posts egocêntricos em conteúdo de valor. Fiquem ligados. E aí, de volta para o Deep Dive. Na primeira parte, a gente viu como a dopamina digital leva os advogados a priorizarem a autopromoção, em vez do valor real para o cliente, né? Isso aí. Mas agora vamos botar a mão na massa? Que tal analisar uns exemplos do artigo da Advoco Brasil? Mostrar como transformar posts egocêntricos em conteúdo que engaja e informa. Bora. O artigo usa um exemplo bem comum. A foto do café no escritório. Sabe aquela legenda começando o dia com um cafezinho? Genérica, sem graça, né? É bem comum. Pois é. O artigo propõe uma mudança, simples, mas poderosa. Tipo, hoje estamos analisando as novas regras para ações de indenização. Nosso compromisso é manter você atualizado sobre seus direitos. Nossa, que diferença. A segunda legenda mostra que o advogado está engajado em questões que impactam o cliente. Não é só mostrar a rotina do escritório. Exatamente. Não. É mostrar o trabalho por trás da xícara de café. Conectar a atividade com a busca por soluções para o cliente. Outro exemplo é a participação em eventos. Em vez de só postar a foto presente no Congresso de Direito Digital, Sei como é. o advogado pode compartilhar algo relevante. No Congresso, aprendi sobre uma nova estratégia para proteger empresas de ataques cibernéticos. Sua empresa está preparada para essa nova realidade digital. Gostei! Em vez de só anunciar a presença, o advogado gera valor, compartilhando conhecimento e instigando a reflexão. E o artigo vai além. Mostra como adaptar o conteúdo para cada plataforma. No LinkedIn, o público é mais profissional, né? O advogado pode compartilhar artigos de opinião,
análises de casos, debater temas jurídicos complexos. Já no Instagram e Facebook, o foco é outro. Dicas rápidas, linguagem informal, conteúdo visual, vídeos curtos, infográficos. Faz sentido. A ideia é usar a linguagem de cada plataforma para alcançar o público. O artigo compara com a roupa certa para cada ocasião. Você não usaria um terno numa festa na praia, né? Claro que não. É adaptar a mensagem ao contexto. Pensar em quem você quer alcançar e como se conectar. Legal. E por falar em conexão, o artigo fala da importância de responder a comentários e mensagens. É verdade. Uma oportunidade para construir relacionamento com os clientes, né? Mostrar que você está presente e disponível. Sem dúvida. E essa interação, respondendo dúvidas e participando de discussões, humaniza o advogado. Tira aquela imagem fria e distante que muita gente tem. Tira mesmo. E o artigo dá uma dica importante. Personalize a interação. Chame as pessoas pelo nome e responda de forma individualizada. Mostre que você está atento. Esses detalhes fazem a diferença para construir uma imagem positiva e conexões autênticas. Com certeza. E a gente não pode esquecer dos stories, no Instagram e no Facebook, né? Uma ferramenta para mostrar o dia a dia do escritório, compartilhar bastidores de casos, dar dicas rápidas sobre direito. Os stories aproximam o público do advogado, mostram o lado humano da profissão. E para finalizar essa parte prática, o artigo da Advoco Brasil nos convida a pensar fora da caixa. Explorar formatos criativos de conteúdo, vídeos com dicas jurídicas, quizzes sobre direitos do consumidor, lives para tirar dúvidas. Uau, tantas opções. As possibilidades são infinitas. Adorei essa ideia de sair do lugar comum, experimentar novas formas de se conectar. Mas como garantir que todo esse esforço nas redes sociais traga resultados para o escritório? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente o tema da próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados para descobrir como transformar o engajamento online em clientes reais. Estamos de volta com o Deep Dive. Nas últimas partes, a gente explorou como a busca pela dopamina digital pode levar à autopromoção. E vimos exemplos de como transformar posts egocêntricos em conteúdo de valor para o cliente, né? Exatamente. Mas fica a pergunta. Como transformar engajamento online em resultados? Resultados tangíveis para o escritório. É a questão principal, né? Não adianta ter seguidores e curtidas se isso não trouxer clientes e oportunidades. É verdade. O artigo da Advoco Brasil nos convida a ir além das métricas de vaidade. Focar em estratégias que realmente impulsionem o crescimento do escritório. E quais são essas estratégias? O que o advogado pode fazer para transformar curtidas em contratos? A primeira dica é usar as redes sociais para construir relacionamento. Não só para divulgação, ir além do discurso institucional, mostrar o lado humano do escritório. O professor Antônio Carlos, com experiência em antropologia social, fala da importância de mostrar a cultura do escritório nas redes. O que ele quis dizer com isso? Ele fala de criar uma identidade online que transmita os valores, a missão, a personalidade do escritório. Mostrar equipes, os bastidores do trabalho, os casos de sucesso, as causas que o escritório apoia. Tudo isso cria uma imagem autêntica e gera a identificação. É como convidar o cliente para entrar no escritório, né? Conhecer as pessoas, entender a paixão pelo trabalho. Exato. Quando você cria essa conexão emocional, as chances de transformar seguidores em clientes aumentam. Faz sentido. É. As pessoas compram de pessoas. E as redes sociais humanizam a relação entre advogado e cliente. E para fortalecer essa relação, o artigo sugere criar conteúdo premium, Conteúdo premium. que vá além das dicas básicas e ofereça informações exclusivas, aprofundadas, e-books, webinars, cursos online, grupos de discussão. Interessante. É como criar um clube VIP nas redes sociais, sabe? Oferecer conteúdo de alto valor para quem se interessa pelo trabalho do escritório. Essa estratégia atrai clientes qualificados e posiciona o advogado como autoridade. Legal. E por falar em nicho, lembrei de outro ponto do André Medeiros. Segmentar o público nas redes sociais. Importante isso, não adianta falar com todo mundo. É preciso definir o cliente ideal e direcionar o conteúdo. Tipo aquela analogia da pesca que ele usa no artigo. É isso aí. Se você quer pescar trutas, não usa iscas para tubarões. Faz sentido. Nas redes sociais, a isca é o conteúdo e o anzol é a oferta de valor. Isca certa para o peixe certo. Maiores as chances de sucesso. E como o advogado define o peixe ideal? Como ele identifica o cliente que quer atrair? O artigo sugere analisar o histórico de clientes, identificar padrões de comportamento, necessidades, áreas de interesse e pesquisar as tendências do mercado, entender as dores dos clientes em potencial. É como um trabalho de detetive, né? Investigando o cliente ideal. E com essa investigação, o advogado cria campanhas segmentadas nas redes sociais. Mensagem para o público certo, na hora certa. Bem mais eficaz do que impulsionar posts aleatoriamente.
Sem dúvida. A segmentação otimiza o investimento em anúncios e traz resultados mais expressivos. E com essa dica, chegamos ao final do nosso Deep Dive sobre o artigo Entre o Ego e a Utilidade. Esperamos que essa imersão tenha dado insights e estratégias para você, advogado, usar as redes sociais de forma inteligente, transformar curtidas em conexões reais e resultados para o seu escritório. Lembrando que o sucesso nas redes sociais se baseia em ética, profissionalismo e, acima de tudo, na construção de relações de confiança e respeito. É isso aí. Encerramos o nosso Deep Dive de hoje. Fiquem ligados para mais mergulhos em assuntos relevantes do direito e da advocacia.